Bom, então, primeiro, para começar, queria que você se apresentasse, contando quem você é, sua formação e com o que você trabalha atualmente. É tão esquisito estar do outro lado, cara. Agora que eu gosto Uhum. de fazer entrevistas com as pessoas, é estranho ser entrevistada, mas vamos lá. Bom, meu nome é Eduarda Antunes Moreira, eu sou farmacêutica de formação originalmente, fiz graduação na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Depois disso, eu fiz mestrado e doutorado na área de Química de Produtos Naturais, na USP de Ribeirão Preto, sob orientação do professor Norberto Peporini Lopes. E depois que eu terminei meu doutorado, eu fiz uma especialização em jornalismo científico, no LabJOR, da Unicamp. E desde então eu iniciei a especialização em 2023, finalizei ela no ano passado. E desde então eu trabalho com jornalismo científico, com uma bolsa chamada Bolsa Mídia Ciência, que é uma bolsa da FAPESP, específica para a área de jornalismo científico mesmo, no Laboratório de Farmacologia Marinha do Instituto de Ciências Biomédicas da USP aqui de São Paulo. O que te motivou a trabalhar com jornalismo científico? Eu acho que durante a pandemia todo mundo teve um maior contato com jornalismo científico, com cientistas na TV. Em todos os jornais a gente tinha pesquisadores de alguma área diferente tentando entender e explicar tudo, né, que a gente estava passando durante aquele período. E desde antes da pandemia eu já percebia que faltava essa ponte entre a universidade, os institutos de pesquisa do Brasil e a população de forma geral. Acho que durante a pandemia isso ficou mais gritante, mais significativo. E também foi durante a pandemia que eu comecei a ter dúvidas se eu queria realmente seguir na área acadêmica. Então, juntando as duas coisas, a minha dúvida de seguir na área acadêmica e a minha percepção de que faltava a gente evoluir nessa questão da comunicação de ciência, eu acabei optando por seguir na área de comunicação. Uhum. E você enfrentou alguma dificuldade de sair da ciência para a comunicação? Não sair, né? Mas ter essa transição. Eu acho que a principal dificuldade foi lidar com essa decisão. Foram muitas sessões de terapia sobre isso, porque a gente sente que eu fazia 8 anos que eu estava na pós-graduação em uma área muito específica, né? Porque durante mestrado e doutorado a gente vai se especializando cada vez mais em uma área do conhecimento. E eu tinha a sensação que fazer essa mudança seria desperdiçar esse tempo, ou desperdiçar todo esse aprendizado que eu tinha tido durante todo esse período, e ou andar para trás, ou recomeçar do zero. Então, acho que lidar com essa sensação foi a maior dificuldade que eu tive. E depois de muita terapia e de conversar com muita gente, eu entendi que nenhum aprendizado é desperdiçado e nenhum tempo é perdido se você está estudando, se você está aprendendo, se você está construindo conhecimento. Então, no fim das contas, todo esse meu período de formação, todo esse meu período acadêmico, foi o que me trouxe até aqui. E é uma parte muito importante também no meu trabalho como comunicadora. Uhum. E depois que você tomou essa decisão, você levou um tempo para se estabilizar, conseguir conciliar tudo que você já tinha aprendido? Ou assim, as coisas foram se encaminhando rápido? Eu acho que foi um período de 1 ano que foi, logo depois que eu terminei o meu doutorado, eu iniciei um pós-doc, eu cheguei a fazer 1 ano de pós-doutorado ainda na área de química de produtos naturais. Durante esse ano eu realmente percebi que não era isso que eu queria, e foi durante esse ano também, que foi 2023, que eu comecei a fazer a especialização. Então, foi quando eu comecei a entrar em contato direto, tanto com profissionais da comunicação, quanto com aprofundar o conhecimento sobre isso. E também que descobri que existia essa bolsa de jornalismo científico, e aí eu escrevi e submeti um projeto para essa bolsa, que eu iniciei no início de 2024.
Então, o ano de 2023 foi esse período mais de dúvida e de me dividir entre as duas coisas, e a partir de 2024 eu realmente comecei a me dedicar só ao jornalismo mesmo. Legal. E hoje em dia, assim, o que você mais gosta mesmo é trabalhar com isso. Hoje em dia eu me dedico exclusivamente ao jornalismo científico, com essa bolsa no Laboratório de Farmacologia Marinha. Eu faço uma cobertura dos projetos desenvolvidos dentro do laboratório, dos artigos que os pesquisadores, tanto do laboratório quanto colaboradores, publicam. O laboratório, como eu falei, é laboratório de farmacologia marinha, então eles estudam atividade biológica de substâncias produzidas por organismos de origem marinha, mas eu também escrevo algumas matérias relacionadas com outras coisas do ambiente marinho, de preservação dos oceanos, de questões de meio ambiente relacionadas a esse ecossistema também. Mas hoje em dia eu não atuo mais na pesquisa científica e estou só no jornalismo mesmo. Uhum. Eu ia pedir para você contar um pouquinho do seu trabalho, você já contou um pouco, mas assim, como que funciona a prática mesmo do dia a dia? Como que é a rotina? Você diria que é como uma assessoria? Olha, eu nunca atuei em assessoria, para te falar a verdade. Na verdade, assim, no dia a dia, vamos começar por partes. Eu faço a maior parte do meu trabalho trabalhando de casa. Eu costumo ir até o laboratório uma vez por semana, até para conversar com o pessoal, para entender como está o desenvolvimento dos projetos, se tem alguma novidade, se tem alguma pauta que eles gostariam, né, que a gente trabalhasse juntos. E eu fico muito atenta tanto ao que o pessoal do laboratório está produzindo, quanto ao que outras pessoas produzem relacionado a isso, quanto a discussões, por exemplo, políticas também relacionadas ao ecossistema marinho. Então, e aí eu penso nas pautas, debato um pouco dessas pautas com a professora Letícia Lutufo, que é a minha supervisora no laboratório, e a partir disso eu proponho essas pautas para diversos veículos. Então, eu gosto muito de produzir conteúdos escritos, então eu faço poucos vídeos, assim, não tenho muita vivência com audiovisual, mas com podcasts também. E aí eu proponho essas pautas para os veículos, e na maioria das vezes eles aceitam bem as pautas, então eu fico feliz por isso. E aí, depois de definidos os detalhes com os veículos, eu converso com as fontes, faço as entrevistas. A partir das entrevistas, faço a transcrição, né? Geralmente gravo as entrevistas, faço a transcrição dessas entrevistas, e a partir do que foi conversado com as fontes, então, eu escrevo as matérias e envio para os veículos com quem eu já tinha conversado anteriormente. O passo a passo é mais ou menos esse. Muito legal, um trabalho bem jornalístico mesmo, né? Desde que você começou a trabalhar com isso, teve alguma coisa assim que você fez que te marcou, que você viu que, caramba, é isso que eu gosto mesmo, que te deu orgulho? Ai, né, cada texto que eu escrevo e é publicado, eu fico muito feliz, assim. Mas eu acho que, para ressaltar, eu acho que tem dois mais específicos. Um deles é relacionado à saúde mental de pesquisadores, tanto em nível de pós-graduação, quanto professores também. Foi um tema muito particular, eu tive, né, muitas dúvidas e muitas inseguranças, e passei por fases turbulentas mais para o final da minha pós-graduação, então um tema que sempre me interessou. E como TCC, trabalho de conclusão de curso da especialização, a gente precisava entregar uma reportagem especial de um tema que fosse de nossa escolha, e eu optei por fazer sobre esse tema. E depois de entregue o meu TCC, eu acabei publicando essa matéria, na verdade, uma série de matérias que saiu em 3 números, no site do Science Arena, que é uma plataforma de jornalismo científico do Hospital Albert Einstein.
e foi muito legal, assim, eles publicaram no LinkedIn deles e teve bastante interação com a publicação e tal. Então, esse eu achei que foi muito legal e deu um retorno bem interessante. E teve uma outra matéria que eu escrevi para a revista Consciência. A revista Consciência ela é produzida pelo Labjor, lá da Unicamp. Então, durante a especialização, a gente usa, e agora durante a bolsa eu continuo também publicando lá, quase como um laboratório, assim, para a gente publicar as nossas matérias, com edição dos professores e tal, é bem legal. E eu produzi uma matéria sobre ilhas de calor, conversei com pesquisadores da Unicamp sobre o tema, publiquei na Consciência, e um tempo depois, o pessoal que produz material didático para um grupo grande de uma escola particular daqui de São Paulo, entrou em contato com os editores da revista para utilizar meu texto num material didático. Então, meu texto foi para o livro de geografia Nossa, das crianças do ensino fundamental. Eu fiquei, assim, super feliz, que eu acho que é um público que a gente precisa atingir com ciência, com informação de qualidade, de uma forma acessível, né? Uma comunicação acessível e efetiva. E fiquei muito, muito feliz do meu texto entrar no material didático. Achei incrível. Assim. muito legal mesmo. Acho que você já respondeu um pouquinho também, mas indo para uma visão mais geral, assim, para você, qual que é o papel dos cientistas na divulgação científica? Nossa, que difícil. Eu acho que assim, eu acho essencial ter a participação dos cientistas na divulgação científica, né? Mais de 90% da ciência desenvolvida no país é feito dentro das universidades públicas, então as universidades públicas precisam participar dessa outra etapa que é comunicar a ciência para a comunidade. Mas eu também entendo que os cientistas eles não têm essa especialização. Os cientistas eles já lidam com tanta coisa no dia a dia e eu sinceramente acho que colocar mais essa responsabilidade central neles, deles serem responsáveis por comunicar a ciência, por produzir conteúdo, você sabe o tanto que é difícil e o tanto que é trabalhoso e o tanto que exige um conhecimento específico da gente. Então, eu acho que é essencial os cientistas estarem junto com os comunicadores, Uhum, seja pessoas que se especializaram em jornalismo científico ou que estudaram a divulgação de ciência de uma forma mais aprofundada e que trabalhem em conjunto com os pesquisadores, que eles sejam fontes, que eles estejam disponíveis para conversar com jornalistas, com comunicadores, com a imprensa de forma geral. Mas eu entendo que é coisa demais, então eu acho que é importante que os cientistas andem lado a lado com os comunicadores, com os jornalistas, enfim, com divulgadores de forma geral. Eu não acho que é interessante a gente colocar essa responsabilidade somente nos cientistas, justamente porque eles já têm um tanto de outras coisas para dar conta, de correr atrás de seus financiamentos, de produzir a quantidade de artigos e de projetos que eles precisam produzir, né? Mas eu acho que sim, a gente precisa andar juntos. É essencial que comunicação e ciência andem lado a lado. concordo totalmente com o que você falou, mas para quem tem a possibilidade, assim, cientistas, né, como você, de se especializar nisso, qual que é a importância para você, alguém vindo da ciência para exercer esse papel? Eu acho que a gente acaba tendo mais facilidade do que os jornalistas que não tiveram esse contato tão próximo com a ciência. Justamente porque a gente tem a vivência do laboratório, né? Do que é você fazer ciência. Então, mais facilidade de entender o que é um artigo que é bom de verdade, que é um artigo que a gente pode realmente usar como fonte, né? Um artigo, como buscar artigos científicos, como ler aquelas informações e entender o que é relevante, o que não é, aonde que poderia estar a falha metodológica daquilo ali. Lógico que eu não escrevo somente sobre o tema dentro do qual eu me especializei durante meu mestrado e meu doutorado,
Mas eu acho que é até essa visão mais ampla da ciência mesmo, de como funciona, de políticas científicas, do dia a dia da ciência, eu acho que facilita, mas de forma alguma isso impede que jornalistas que não tenham passado pela área acadêmica, isso não impede que eles trabalhem com ciência. Eu acho que ser curioso e entender a importância da ciência e ter interesse por passar isso para a população são interesses mais do que suficientes, assim. Mas eu acho que os cientistas têm uma facilidade a mais por entender e ser mais próximo dessa linguagem. Perfeito. E agora, no contexto que a gente está vivendo, né, da crise climática, como que você enxerga o papel do divulgador científico? Essencial. Eu acho que é o que eu te falei, assim, a ciência constrói todo o conhecimento, mas ele não pode ficar fechado dentro da universidade ou ele não pode transitar somente entre os pares. Uhum, Nesse nessa questão específica, né, de emergências climáticas, eu acho que todo mundo tem um papel muito importante, a sociedade como um todo tem um papel muito importante, e são os dados científicos que vão explicar para a gente qual é o nosso papel nisso e como a gente pode agir para tentar mitigar os problemas, né, que a gente já está vivendo na pele dessas questões climáticas. Então, de novo, cientistas e comunicadores precisam estar juntos. uhum. E aí, já puxando isso que você falou que, né, precisamos estar juntos, mas você acredita que ainda tem uma distância entre os jornalistas e a comunidade científica? Eu acho que jornalistas têm dificuldade de falar com cientistas e cientistas têm medo de falar com os jornalistas. Uhum, E é justamente essa dificuldade que a gente precisa superar para conseguir divulgar ciência com qualidade. A gente precisa se ver como parceiros e não como posições opostas, assim. uhum, Eu acho que os pesquisadores, o conhecimento que eles têm, né, quando a gente desenvolve, a gente estuda, a gente se especializa muito em alguma coisa, em alguma área específica, o nosso conhecimento é tudo que a gente tem. Eu tive uma colega na especialização que falou isso. Ela é uma cientista de carreira longuíssima, professora numa universidade aqui de São Paulo. E ela falou: jornalistas, entendam, tudo que a gente tem é o nosso conhecimento. Então, se eu te der uma entrevista falando uma coisa e você acabar distorcendo isso que eu te falei, você tira de mim tudo que eu tenho. Então, os pesquisadores eles têm muito medo dessa distorção, dessa simplificação rasa demais, que acaba tornando a informação inadequada ou incorreta. Então, precisa desse alinhamento da comunicação entre os dois. E eu acho que o primeiro passo é não ter medo de nenhum dos dois lados. uhum. Perfeito. Que conselho você daria para quem quer atuar com divulgação científica hoje em dia, tanto pelo jornalismo ou como cientista? Ah, não sei. Um conselho para quem quer atuar nessa frente, Uhum, para quem está na área acadêmica, eu acho que o meu principal conselho é: se você tem realmente interesse e vontade de trabalhar com divulgação científica, trabalhe com divulgação científica, porque certamente e infelizmente vão ter muitos olhares tortos, pessoas achando que era mais importante você estar na bancada, que era mais importante você estar escrevendo e publicando artigos científicos. Mas se você acha que a forma mais adequada que você tem para colaborar com a ciência é fazendo divulgação científica, siga nesse caminho, porque ele realmente é tão importante quanto a publicação de artigos científicos e a comunicação de ciência para os seus pares. E para quem é da área de comunicação e quer trabalhar com jornalismo científico, um conselho que eu dou é que interaja o máximo possível com cientistas. Converse com cientistas e seja curioso, seja muito curioso. Acho que isso é essencial.
Legal. Eu nem sabia que podia ter essa visão negativa para cientistas que queriam trabalhar com isso. Caramba. Existe. Existe porque existe essa hipervalorização de publicações científicas, Pesquisa. que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E não, a gente está vendo isso cada vez mais, que não é assim, né? Uhum. E como que você vê o futuro dessa área no Brasil? Você acha que a gente está avançando ou que ainda falta muita coisa para ter um futuro realmente bom para a divulgação científica? Eu vejo que a gente está construindo esse futuro. Eu vejo evolução constante. Inclusive, acho muito interessante perceber que as pessoas estão debatendo cada vez mais até algumas coisas que são divulgadas de uma forma não tão adequada. Sempre tem um cientista ou um divulgador de ciência para falar: calma, gente, não é bem assim. Não sei se eu posso citar um exemplo aqui, então, se você quiser tirar o exemplo depois, fica à vontade. Mas, para citar um exemplo, tem a questão recente dos lobos que foram desextintos, né? Usaram essa palavra para falar sobre aquela pesquisa que foi realizada, e não é nada disso, não teve nenhum animal que foi desextinto. Fizeram algumas poucas alterações genéticas para alterar só características físicas do lobo, mas isso não transforma uma espécie em outra, ou não Uhum, causa desextinção de uma espécie. Mas prontamente cientistas entraram nesse debate, divulgadores de ciência entraram nesse debate e falaram: não, gente, não é bem assim, e explicaram e tal. Então, isso eu vejo como uma evolução enorme, assim, que hoje a gente vê coisas inadequadas e se posiciona contra isso. Eu acho que esse é um dos grandes passos que a gente dá no sentido de evoluir a nossa comunicação de ciência. ótimo. E para encerrar, você gostaria de contribuir com alguma coisa a mais? Algo que você não falou e acha que seria interessante? Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente institucionalizar a divulgação de ciência dentro das universidades e institutos de pesquisa. Como eu falei, isso não tem que ficar nas costas só dos pesquisadores, dos cientistas que estão dentro da universidade já ralando todo dia para construir conhecimento, para correr atrás de financiamento para isso. Então, as universidades precisam agir, precisam ter assessoria de imprensa, precisam contratar a equipe de comunicação e de divulgação de ciência, para que os cientistas tenham a quem recorrer quando eles quiserem divulgar o trabalho que eles estão desenvolvendo diariamente dentro dos laboratórios. Então, acho que esse vai ser um próximo grande passo que a gente precisa dar, de institucionalizar a comunicação de ciência dentro das universidades. Perfeito, concordei com tudo que você falou. Foi rapidinho, eu acho que é porque você já está treinada, né, na comunicação, então você falou tudo bem direto e fácil de entender, então foi ótimo. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Me conta um pouco de você, fiquei tão curiosa para saber mais de você também. Eu sou a Pietra, estou no 7º semestre de jornalismo. Faz um ano que eu estou na divulgação científica do Lapinem, tenho uma bolsa também de iniciação, né? Mas eu faço Uhum, a parte prática mesmo. Geralmente faço entrevistas sobre pesquisa, acho que até são tantas que eu acho que até por isso que eu te perguntei qual que era a sua pesquisa, né? sim. Geralmente eu faço entrevista sobre a pesquisa das pessoas e aí a gente produz um vídeo para o YouTube e produz algum conteúdo para o Instagram também. No Instagram a gente faz cards, Reels, e eu faço tudo sozinha. Eu faço o roteiro das perguntas, faço a entrevista também, Edição de gravo, edito, vídeo, tudo design e tudo. isso. Aí só com a supervisão da professora Denise, que é ótima, valoriza muito a divulgação científica. Ai, Dedê é uma perfeita, perfeita, amo. A gente trabalhou junto no laboratório que eu fiz mestrado e doutorado. Eu conheci Denise lá em Ribeirão, que ela fazia doutorado lá, se não me engano. E ela E conhece ela é muita demais. gente. Ela tem muita gente para indicar sempre. Ela é incrível. Mas que legal, legal. Muito importante ter alguém de comunicação dentro de um laboratório. Infelizmente, ainda é raro da gente ver. Mas que bom que vocês já estão dando esses passinhos. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada. Se você precisar de alguma coisa a mais, você me avisa. Tá Seguimos bom, em contato. E é isso. é isso.
Tchau. Obrigada, Pietra. Tchau, tchau.